tarde, paz e graça do nosso Deus. Aqui é o Daniel Ribeiro Machado com mais um vídeo e vamos falar aqui sobre o tratado que compõe as doutrinas bíblicas. Esse tratado nós chamamos de teologia. Teologia, theos, é Deus, logia, estudo. Então, o estudo de Deus no que se refere aos homens. E dentro desse tratado existem algumas doutrinas específicas. Essas doutrinas específicas, chamadas em primeira mão, desde 1930, chamado por Bonhoeffer, ele escreveu um tratado, que é um tratado de teologia, sobre as doutrinas elementares. Essas doutrinas elementares, ele compôs elas de 10 doutrinas. Ele colocou o estudo das Escrituras, o estudo sobre Deus, o estudo sobre os anjos, estudo sobre o pecado, estudo sobre o homem, o estudo sobre Cristo, o estudo sobre a salvação, sobre o Espírito Santo, sobre a igreja e sobre as últimas coisas. Dentro dessa sistemática, ele colocou aqui, dentro das 10 doutrinas, dentro desses 10 estudos, ele chamou por nomes, nome que tem a ver com a linguagem grega. Então, no estudo das Escrituras é bibliologia, no estudo sobre o ser de Deus é teontologia, o estudo do ser de Deus. O estudo sobre os anjos é angelologia. O estudo sobre o homem é antropologia. O estudo sobre pecado é ramatiologia. E o estudo sobre Cristo, cristologia. A salvação do Cristo é soterologia. O estudo sobre o Espírito Santo é pneumatologia. Também, em alguns casos, chamado de paracretologia, o amigo próximo, que é o Espírito Santo. O estudo sobre a igreja é eclesiologia e o estudo sobre as últimas coisas é escatologia. Dentro dessas matérias que todos estudam, eles trabalham o conhecimento geral. E no tocante ao conhecimento geral dessas doutrinas, é necessário que as pessoas que querem estudar essas 10 doutrinas tenha estudados os panoramas do Velho e do Novo Testamento. Panoramas do Velho e do Novo Testamento. É usado em algumas linguagens teológicas introdução ao Velho Testamento, introdução ao Novo Testamento. Cada livro do Velho Testamento tem um panorama, tem uma introdução. Ou seja, o estudo do livro. Qual foi o autor do livro? Qual é o tema do livro? Qual que é o assunto central do livro? No que o livro trata, qual a época do livro, qual a cultura da época e qual a utilidade desse livro na Bíblia. Que tipo de escrita é essa? Isso é fundamental dentro do estudo bíblico. Se você quer estudar as 10 doutrinas, você tem necessidade de estudar aí a introdução do Velho Testamento e do Novo Testamento. Os 66 livros têm que ser estudados. Os 27 do Novo Testamento e o 39 do Velho Testamento. Tem que ser analisado profundamente através do seu contexto histórico. Mesmo que o livro não seja um livro histórico, mas a história do livro. Né? Que época que foi escrito, como que foi escrito, para que foi escrito. É isso aí. Se depois de você ver os panoramas do Velho Testamento, aí sim você adquirir aí o estudo dessas 10 doutrinas, seria importante você ter o estudo das doutrinas bíblicas, invariáveis estudos das doutrinas bíblicas. O que a Bíblia traz de doutrinas, né? E o que é uma doutrina, o que leva a ter uma doutrina, para ela ser uma doutrina elementar, ou seja, uma doutrina em priori, em princípio, em primeiro, chamada primeiras doutrinas. Se formos pegar aqui a soterologia, que é o estudo da salvação, nós vamos ver aqui a expiação dentro dessa doutrina, nós vamos ver a filiação, nós vamos ver a adoção, nós vamos ver aqui a redenção. O que é a redenção? A santificação, a glorificação. Veremos aqui a fé, aquela confissão de fé, né? E veremos o arrependimento,
Isso tudo está dentro da doutrina da salvação. E a justificação está dentro da doutrina da salvação. São doutrinas secundárias. Se você quer estudar e precisa de estudar, como estudar, aí está o princípio teológico para os seus estudos. É muito importante que você tenha a teologia do Velho Testamento e a teologia do Novo Testamento, dentro das linguagens desses contextos. No Velho Testamento, vê o hebraico, né, quais são os principais pontos hebraicos, o que se diz no original, em alguns casos aramaico, e no Novo Testamento, o grego, e ver o que se diz, qual é o original ali. Às vezes foi transliterado, foi mudado, foi feita uma escrita nova, né, em outra língua, porém é necessário que você estude a língua original para entender a doutrina do Velho Testamento e a doutrina do Novo Testamento. Esses são os compostos da teologia. Aqui eu deixo essa explicação. Você quiser passar para frente, passe para frente. Esses são o conteúdo das 10 doutrinas e os prolegúmenos dessas 10 doutrinas. É importante também você ter o conhecimento sobre a hermenêutica e a exegese, porque tendo isso, você vai saber qual é a realidade que está escrita, como que está escrito, em que linguagem que está escrita, para que você tenha a interpretação do que se está escrito. Aí você faz a hermenêutica na linguagem que está escrita e a exegese na interpretação do que se escreveu. É isso que deve se estudar um teólogo ou uma pessoa que quer buscar conhecimento bíblico. Fica com Deus, tá aí. Depois você dá um like para nós aí, passa o nosso vídeo para frente e faça pedido, peça o estudo que você quiser, que nós estaremos anunciando aqui, por parte ou em parte, por síntese ou um resumão, ou até mesmo a matéria toda pausadamente em algum vídeo. Está bem? Fica com Deus, Deus vos abençoe.